Eu quero iniciar esse vídeo de hoje com uma pergunta. Que igreja é essa dos nossos dias? Que igreja é essa que nós temos visto e vivido e sido nesses últimos dias? Agora. A minha pergunta é porque ontem, domingo, por volta das 19h30, eu estava em casa, porque o culto na igreja que eu tenho frequentado ontem foi pela manhã, e nesse horário eu estava em casa. E nesse horário, no Instagram do pastor Coti, ou Coti, não sei bem como pronunciar o nome dele, ele informou sobre o falecimento do apóstolo Rina, da Bola de Neve Church. E eu fiquei tocado por isso, realmente tocado. Eu não conhecia a fundo o pastor, nem o ministério dele, o apóstolo Rina, como é chamado. Não conhecia a fundo. Vi um podcast que ele esteve recentemente, onde ele falou sobre vários assuntos. Achei interessante o podcast. Algumas coisas que ele falou eu concordava, até já sabia de algumas, outras não. Algumas coisas eu fiquei com uma certa dúvida se realmente era da forma como ele via, mas de qualquer forma foi um podcast bem interessante, bem informativo. E fiquei sabendo da existência dele, da existência do ministério do Bola de Neve, que eu já conhecia por outros fatores, outros pastores. E ontem fiquei sabendo dessa trágica notícia, da perda desse homem de Deus, desse homem que era um guerreiro. Nessa hora o que eu pude fazer foi parar o que eu estava fazendo e orar. Orar e refletir sobre tudo que está acontecendo. A Bola de Neve é uma igreja que foi fundada com o objetivo de atingir pessoas que são normalmente esquecidas ou invisíveis pela maioria das denominações tradicionais, dos púlpitos tradicionais. Basicamente, esportistas radicais, skatistas, motociclistas, motoqueiros, né? E surfistas. Tanto que o púlpito da Bola de Neve é em cima de uma prancha de surf, que é bem interessante isso, uma ideia bem radical. E por mais que algumas pessoas não concordem com esse tipo de evangelismo, se aproximando das coisas do mundo para poder ganhar almas, mas estava surtindo efeito. Várias pessoas se convertendo, vários desses esportistas radicais, desses motoqueiros, desses surfistas se convertendo e firmando compromisso com Jesus através desse ministério. Então eu creio que só por isso esse ministério já tem a sua validade confirmada. E tanto o perfil do evangelismo dessa igreja é esse, que o que aconteceu com o apóstolo Rina foi exatamente ele voltando de uma pregação, de uma reunião, de um evento evangelístico, voltando para a casa dele de moto, junto com outros vários motociclistas, vários motoqueiros que também foram para esse evento, eles voltando para a cidade deles e no meio da estrada, ao que tudo indica, o apóstolo perdeu o controle da moto dele e sofreu um acidente. Nesse acidente ele saiu de lá ainda vivo, ainda respirando, foi socorrido para ser levado ao hospital, ainda lúcido e vivo, mas fraturou várias costelas. E a hemorragia interna foi muito grande e acabou levando a vida do apóstolo. Ele acabou não resistindo. Na hora do acidente, a maioria das igrejas estava em reunião, estava em cultos. Então é provável que muitos irmãos não tenham ficado sabendo naquele momento. Como eu já falei, eu estava em casa só porque o culto na igreja que eu frequento foi pela manhã. Mas a maioria dos irmãos estavam em culto nessa hora. E durante um tempo eu não vi muitos comentários nas publicações do Instagram, de outras redes sociais sobre o assunto. Eu só fui ver os comentários mais tarde, ou principalmente já agora pela manhã, já na segunda-feira de manhã. E quando eu comecei a ver os primeiros comentários, foi aí que começou a vir o abatimento, a tristeza, a decepção com a igreja que a gente está vivendo hoje em dia. É possível que nem todo mundo saiba disso, mas recentemente houve alguns incidentes, vamos chamar assim, na Bola de Neve, envolvendo o apóstolo Rina, e que não estão muito bem explicados até hoje. Eu não vou entrar no assunto de julgar as causas ou o que aconteceu. Isso fica para Deus. Deus vai ter o julgamento sobre tudo que tiver que ser julgado. Mas o fato é que aconteceram eventos que trouxeram um certo barulho sobre o ministério, sobre a vida do apóstolo. Tanto é que ele mesmo acabou se afastando durante um tempo do ministério, por causa desses problemas que estavam acontecendo.
E na época muita gente falou sobre o que estava acontecendo, muitos podcasts e canais de YouTube, blogs falaram sobre isso. Existe hoje uma galerinha que eu chamaria de gospel gossip, ou os fofoqueiros gospel, os fofoqueiros evangélicos, que alguns canais se especializaram nisso. E o pior é que quando eles vão postar alguma coisa sobre algum assunto, eles nunca tentam ver as várias facetas, os vários aspectos daquele assunto. Normalmente vai pelo lado da crítica, de buscar a treta, buscar a parte mais feia, mais suja do que está acontecendo. Eu já deixei de seguir, já deixei de curtir vários desses canais, porque realmente eu acho que não é por aí que deve ser o nosso caminho. Eu acho que a nossa atitude deve ser outra. Eu não estou falando que a gente deve ignorar o que acontece. Não estou falando que a gente deve varrer para debaixo do tapete. Não estou falando que a gente deve simplesmente passar por cima e fazer como se não existisse. Não. Aquilo existe, aquilo acontece. Essas coisas acontecem no meio cristão. A gente sabe disso. Mas a nossa atitude não deveria ser essa de atirar nos nossos soldados feridos, de chutar o cachorro morto, de fazer com que aquilo que já está feio fique mais feio ainda, com a nossa contribuição. Nossa atitude deveria ser não de tapar o sol com a peneira, mas de orar por aquilo, de pedir que Deus esteja intervindo nesse meio, e que Deus traga luz, que Deus traga cura para aquilo que está acontecendo. Essa devia ser a nossa atitude. Mas em vez disso, o que é que a gente vê? A gente vê exatamente o contrário. Pessoas que parecem que estão regozijando com isso, parece que estão tripudiando em cima daquilo que está acontecendo. E a igreja, como corpo de Cristo, esqueceu do que é um corpo, de como o corpo funciona. O Criador, quando nos fez, ele fez em nós mecanismos de defesa, mecanismos de cura. Quando a gente se fere, quando a gente passa por algum momento difícil, existe no nosso corpo físico anticorpos, fagócitos, hemácias, hemoglobinas e vários componentes que Deus colocou no nosso corpo, que é um exército de soldados, operários microscópicos que vão agir no nosso meio, tanto defendendo o nosso organismo contra invasões de algo que possa nos fazer mal, como bactérias, fungos ou outras coisas mais, como também para curar, para sarar, para refazer aquilo que está ruim, aquilo que está ferido. Isso é o que acontece no nosso corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo de Cristo. As mãos, os braços, as pernas, os dedos, as cabeças. Nós somos o corpo de Cristo. E nós não aprendemos com o nosso próprio corpo que quando o nosso corpo é ferido, a gente tem que ir atrás da cura. A gente precisa tentar curar. E não cutucar aquela ferida e fazer com que ela se torne cada vez mais aberta, cada vez mais purulenta. Não é assim que tem que ser. Não é assim que o nosso corpo faz, não é assim que nós temos que fazer com o corpo que é o corpo de Cristo. E parece que nós temos esquecido isso, nós não temos levado em conta nosso papel, nossa função nesse corpo. E os comentários que eu vi, na maior parte das vezes, nas publicações, traziam isso. Traziam referências como ao salário do pecado é a morte, como evidenciando que o que aconteceu antes, o que foi levantado sobre os acontecidos na bola de neve, na vida do apóstolo, era o pecado e que o salário desse pecado era a morte. Já dizendo que Deus tinha julgado aquilo que aconteceu, já tinha decretado o resultado, que foi a morte. Eu não sei, pode até ser que tenha sido isso, pode até ser que Deus tenha agido dessa forma, mas eu não sei. Quem sou eu para saber? Quem sou eu para afirmar? E em vez de falar uma coisa como essa, o que custa para nós orar, buscar conserto, buscar cura, buscar redenção? Esse é o nosso papel. Nós fomos salvos de uma vida de pecado que cada um de nós tinha no passado e Jesus entregou a vida dele na cruz para nos salvar, quando nós não merecemos nada disso. E na hora da gente se lembrar daquele que está passando por problemas, a gente não lembra de tudo que recebemos. Em vez disso, aponta o dedo e acusa. O nosso acusador, nós sabemos quem é. Não é nosso papel. O papel é de outro. E nós estamos fazendo o papel dele. E às vezes não paramos para pensar quem é que está impulsionando nossas ações para fazer esse papel. Quem será? Será que a gente tem uma ideia? E, infelizmente, o comportamento da igreja nesses últimos anos
esses últimos tempos, tem sido sempre assim. Raramente a gente vê um comportamento diferente. Algumas pessoas, algumas lideranças, alguns ministérios têm um comportamento diferente, mas no geral, o grosso, a massa das pessoas que seguem e que se dizem cristãs tem tido esse comportamento. Bastante tempo atrás, há vários anos atrás, aconteceu parecido com o Caio Fábio, que era uma grande liderança evangélica, era referência evangélica no Brasil. Quando eu me converti, em 1993, na televisão, aos sábados, na parte da manhã, passavam 3 programas cristãos. Um era do Caio Fábio, um era da pastora Valnice Milhomens, outro do Lamartine Pozella. Eu confesso que dos 3, o que mais me chamava a atenção na época era do Lamartine Pozella, porque ele fala sobre escatologia, e eu sempre fui muito curioso com relação aos últimos tempos, escatologia, apocalipse e tudo mais. Mas eu não deixava de ouvir o Caio Fábio, porque era muita palavra de sabedoria, muita palavra realmente revelada àquele homem, com muita sabedoria, com muito conhecimento. A Valnice Milhomens também, até hoje, tem um ministério poderoso, e eu gosto muito de ouvi-la falar. Mas o Caio Fábio, ele era assim um homem que era referência, ele tinha uma oratória, uma autoridade na pregação muito grande. E o Brasil inteiro começou a reconhecer isso, até lugares tipo Rede Globo, por exemplo, que não são nem pouco simpáticos ao meio evangélico, nós sabemos disso, dava espaço para ele. E de repente ele caiu no pecado de adultério. E o que é que a igreja fez naquela época? Virou as costas para ele. Hoje ele está uma pessoa altamente estranha, com uma teologia, no mínimo, bizarra. Assim, eu não tenho mais como ter aquela admiração que eu tive um dia por esse homem. Recentemente, levantaram situações envolvendo o pastor, mestre Luciano Subirá, o Ministério Bevan, o apóstolo Luiz Hermínio. E esses últimos dias, agora nessa última semana, muita coisa envolvendo a Igreja Batista da Lagoinha, Ministério de Antitrono, a família Valadão, Ana Paula Valadão, e muita coisa. E o que a igreja faz com relação a isso? Fala, comenta, fofoca. E quantos oram? Quantos buscam a Deus por cura, por solução desses problemas? Será que tem uma quantidade considerável fazendo isso? Se tem, está escondida, porque a gente não vê. Não aparece. Aparecem sempre os críticos. Então, qual é essa igreja que nós temos hoje? Qual é essa igreja dos últimos dias? Não adianta a gente procurar o Apocalipse das 7 igrejas lá da Ásia. É Esmirna, é Pérgamo, é Laodiceia. Não adianta procurar por aí. Nós somos uma mistura de tudo isso de errado, das 7 igrejas que o Apocalipse mostra. E ontem esse acontecimento com o apóstolo Rina, por ele ter passado por essas coisas recentemente, mostrou isso muito evidentemente, muito claramente, de qual é a verdadeira natureza da igreja de hoje. É muito diferente daquela primeira igreja lá dos apóstolos, que as pessoas vendiam o que tinham, vendiam seus bens, traziam aos pés dos apóstolos, para que não faltasse nada a ninguém, para que todos tivessem suprimento, todos tivessem o resultado daquilo que esperavam. Hoje, a gente não enxerga isso, não tem condições de enxergar coisa parecida na igreja atual. Em vez disso, é cada um por si. E será que Deus está por todos? Eu só sei que essa notícia me deixou muito pensativo, muito abalado, muito decepcionado com muitas pessoas e talvez um pouco desesperançoso da atitude de uma boa parte da igreja. Eu sei que não é a igreja toda, eu sei que existem ainda pessoas que não agem assim. Eu sei que existem hoje ainda aquele remanescente que continua procurando preservar aquilo que Jesus pregou e que os 12 conseguiram incutir naquela primeira igreja lá em Jerusalém, naquela cercania. E eu espero realmente que essa igreja esteja se levantando e que se torne cada vez maior e mais forte, porque só assim o corpo de Cristo vai ter cura quando acontecerem essas coisas. O que eu oro hoje é que Deus, o Espírito Santo, esteja consolando a família que perdeu o seu líder, que ficou enlutada. Aquele ministério que perdeu o seu maior líder e mentor. Essa denominação que tem salvado tantas pessoas esquecidas, invisíveis para a maioria dos outros ministérios.
e que esse ministério seja cuidado, seja curado, seja carregado no colo pelo Senhor. E que possamos ver realmente a igreja como um todo se levantando como um corpo. E não chutando o cachorro morto, atirando no soldado ferido, mas buscando, assim como naquele filme do soldado Ryan, né? Indo buscar aquele soldado que ficou perdido no campo de batalha, para trazer para a salvação, trazer para o meio da família, trazer para o meio dos seus. Essa é a minha oração hoje. Isso é que eu espero ver, sabe, no meio da família, das pessoas que conviviam com o apóstolo. Eu espero que hoje o apóstolo, Rina, ele esteja num lugar onde um dia eu espero chegar, na presença do meu Criador, lá na Nova Jerusalém, olhando e sentindo o calor da glória de Deus. Eu espero que ele esteja hoje lá. Não interessa o que ele possa ter feito, não interessa o que possa ter acontecido, Deus vai dar a paga para tudo, bom e ruim, que cada um de nós tiver feito. Nosso papel não é ser esse juiz, nosso papel é ser o intercessor. Esse é o nosso papel, o nosso chamado, o nosso ministério para sempre, enquanto nós estivermos sobre essa terra, que eu acho que a gente vai estar por bem pouco tempo ainda por aqui, porque o Senhor já está finalizando a contagem dos nossos dias aqui nessa terra. O tempo cronos está acabando. Brevemente estaremos no Kairos. Que o Senhor abençoe e guarde sua vida e que a igreja esteja sendo sanada de tudo isso que a gente tem enxergado nela hoje. Shalom, Adonai, e até o próximo vídeo.